Boa noite, FTU. Boa noite, Boa Paloma. noite, tudo bem? Olha nós de novo aqui. Estamos mais uma vez com o nosso Livros em Mãos. Somos todos filhos de Deus. Semana passada a gente falou sobre como nascer do Espírito Santo. E aí, como nascer sem morrer? Né? A gente precisa morrer, a velha criatura precisa morrer para que a gente consiga ter o Espírito Santo dentro da gente. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo nas águas, que nada mais é do que o sepultamento da velha criatura. Um tema muito importante, que como a gente falou, muitos têm dúvida e a gente hoje vai ajudar vocês através da leitura do livro. Do livro. É isso aí, então vamos começar aqui, ó. Na página 72, Batismo nas Águas. Como dominar a si mesmo? Como vencer o temperamento difícil e o mau gênio? Como controlar os impulsos da carne? Quantos casamentos têm sido desfeitos simplesmente por causa de uma palavra mal colocada em uma hora imprópria? O que fazer para conseguir perdoar de todo o coração? E quantas são as pessoas que não conseguem se controlar e usam a língua para ferir e até matar o amor cultivado por tantos anos? Essas perguntas são questão de autocontrole, né? Aqui o bispo explica no livro a respeito do autocontrole, que nada mais é do que uma luta, uma guerra que a gente tem contra a nossa própria vontade. Porque a consciência diz assim, não fala isso. Mas a vontade da carne, a ira naquele momento, faz a gente ir lá e falar. Então, não há domínio próprio quando a gente se deixa levar pela vontade da nossa carne. O domínio próprio passa bem longe nesse momento, porque a pessoa ela não consegue se controlar. E o que muitas pessoas dentro da igreja elas fazem? Não, eu vou na igreja, eu vou me batizar, né? Eu quero mudar, quero ser uma nova pessoa, eu vou me batizar, né? Sim. Então ela vem aqui, o bispo fala aqui, ó, o problema é que muitas pessoas procuram batismo nas águas apenas para cumprir uma determinação bíblica. Ela diz assim, não, agora eu não quero mais fazer isso, então eu vou me batizar nas águas, porque tá lá, o pastor está ensinando que tem que se batizar. Então, batizam-se por uma questão de consciência e não por um arrependimento sincero ou um desejo honesto de abandonar a vida pecaminosa. A maioria dos novos convertidos não compreende o papel e a importância do batismo nas águas dentro do plano da salvação. Então, as pessoas decidem, tomam essa decisão que acham ser o batismo nas águas, mas na verdade é um banho. E elas vão lá. Aí acontece o que a gente ouve muito, principalmente quando a gente evangeliza, né? A gente evangeliza alguém, a gente convida para a igreja, aí a pessoa fala, não, hoje eu sou batizada nas águas. Aí eu vou perguntar, se batizou quando? Não, me batizei há tantos anos atrás. Ou seja, virou algo assim, normal. Ela não considera como algo assim importante, como faz parte do nosso processo com Deus, porque o batismo nas águas é um compromisso que a gente assume com Deus. Não é só um banho. Me batizei uma vez salvo, salvo para sempre. Como muitos dizem, né? Esse ditado, que é errado, fake news. Né? Então, assim, o batismo nas águas, ele tem que ser através de uma sinceridade de você querer mudar. É um arrependimento verdadeiro. Não, eu estou arrependida de todos os meus erros e eu quero assumir um compromisso com Deus. Ou seja, eu tomo a atitude de me batizar nas águas porque eu quero mudar a minha situação. Não é o batismo que vai mudar de imediato. Mas, assim, o fato de você assumir um compromisso com Deus, de você tomar a iniciativa de você se batizar nas águas, abandonar o que é errado, abandonar as práticas erradas, então, dali em diante, Deus ele vai estar te ajudando naquela caminhada da fé. Né? Porque você decidiu abandonar aquela velha criatura, né? Então é uma decisão de todos os dias que você faz, né? Então assim, o batismo nas águas é uma determinação que tem que vir dentro de você. Não, eu vou me batizar porque eu preciso ter um compromisso com Deus. E não vou me batizar só porque o pastor chamou lá na frente, e se eu não for, vai todo mundo me olhar. Né? Não, eu vou me batizar porque eu vejo a necessidade de me batizar. Eu lembro que comigo foi assim. Quando eu entendi a importância do batismo nas águas, quando eu vi a necessidade do batismo nas águas, eu tomei a decisão. Eu não esperei muito, não. Eu tomei logo a decisão, porque eu queria mudar.
Eu queria mudar o meu rumo, eu estava andando para lá, tudo torto. Eu falei, não, eu vou mudar de caminho, né? É uma conversão. Você anda por aqui, você dá um giro e você muda de rota. Se você estava andando no torto, você passa a andar no caminho reto, né? Então, é uma decisão importante que você tem que fazer e que muitos hoje em dia desconsideram isso. Acha que o batismo nas águas não é tão importante, mas faz parte, sim, daquilo que Deus quer que a gente siga, que é no caminho de Deus. É uma das partes fundamentais. É uma conversão, né? Quando é realmente sincero e verdadeiro, né? O batismo nas águas. E é interessante também, porque quando a gente vai para um sepultamento, um funeral, a pessoa não morreu ali. Ela já estava morta antes. Em casa, no hospital, em algum lugar, ela morreu antes e foi transportada para aquele lugar só para o sepultamento. E o batismo nas águas é isso, você morre antes, você mata a sua vontade antes. O sepultamento, que é o batismo, é o quê? É a consequência de você ter morrido, porque só é sepultado aquele que morre. Se você está vivo, você não vai ser sepultado. Então, o batismo nas águas é assim, a gente morre antes e depois há o sepultamento. A velha criatura fica ali e você surge como uma nova pessoa. Então, sempre pensa assim, eu já morri para eu me batizar? Você é adolescente que fica com dúvida, né? Uhum. Será que eu já posso me batizar? Será que eu já tenho idade? Será que isso? Será que aquilo? Então, a gente nem tem uma idade certa para batismo, porque depende muito da maturidade espiritual de cada pessoa. Então, a gente tem hoje crianças de 9, 10 anos que são muito conscientes da sua vida espiritual e que tomaram a atitude de se batizar nas águas. Mas, por outro lado, a gente tem adolescentes de 14, 15 anos que, assim, não têm noção ainda. Então, eles ainda não tomaram essa decisão por causa da maturidade espiritual deles. Eles não decidiram ainda morrer para nascer uma nova pessoa. Uhum. Então, a gente só sepulta quem está morto. Quem está Sim. vivo não tem sepultamento, não. Exatamente. E é uma questão de, você está consciente. Batismo nas águas é algo consciente. Então, a partir do momento que você é adolescente, já tem noção, já sabe o que é o certo e o que é o errado, você já sabe o caminho a seguir, você já tem como se batizar, né? Não carregue aquela desculpa. Mas eu sou muito novo para me batizar nas águas. Não, é muito novo ainda para mim, não está no tempo. Eu vou esperar sentir no meu coração para poder me batizar. Deus não me chamou ainda. Eu vou marcar para me batizar daqui 1 mês, 2 meses. Não. Batismo nas águas é uma decisão, né? Você tem que decidir. Isso é fé também, é uma decisão. Não, eu vou me batizar porque realmente eu quero ter esse compromisso com Deus. Eu quero matar minha velha natureza, minha natureza humana, o pecado. Não é o seu pecado, é o pecado. O pecado que tem te dominado. Não, eu decido, então, eu vou largar as práticas erradas, eu decido assumir um compromisso com Deus. Porque o batismo nas águas, você assume um compromisso com Deus, porque você decide se entregar para Ele. Então, assim, tira esses pensamentos que você sempre ouviu falar, vamos dizer assim, que você não tem idade para isso, que você é muito novo. É como a gente falou, a partir do momento que você já sabe o que é certo e o que é errado, você já tem o direito de escolher de se batizar sim, né? Então, procure fazer isso. Não espere sentir vontade para você fazer. A gente sempre aprende que a gente não tem que ir pelo que a gente sente. Que é a carne. Exatamente. Né? A carne vai querer ir pelo que... Não está no momento ainda. Não. A fé, ela faz o quê? Se você sabe o que é o certo e o que é errado, você tem que se batizar sim. Ou seja, você está agindo pela fé, pela sua consciência. É algo que Deus está pedindo de você, mas que você também tem que tomar essa atitude. É uma atitude sua, né? E aqui, continuando, diz assim: quando o batismo nas águas é realizado de acordo com os preceitos bíblicos, o resultado é imediato. A natureza carnal é sepultada. É isso que a palavra falou. Quando você decide, você se batiza, acabou. Fica para trás. Você não revive aquele sentimento. Não, porque eu fazia aquilo, eu vou continuar fazendo. Não, é sepultado. É colocado ali um ponto final naquela velha criatura e a partir dali surge uma nova pessoa, que é nessa pessoa que o Espírito Santo vai descer. Então fala aqui, ao sair das águas
batismais, a pessoa começa a viver uma nova vida. Os seus pensamentos se tornam puros, as suas atitudes em relação às outras pessoas são corretas e o seu comportamento a faz diferente das demais em todos os sentidos. Ou seja, vai mudar. Só que não pense que assim vai mudar como num passe de mágica. Sempre vai ter uma luta, sempre vai ter uma guerra dentro de você. Então, a sua carne vai querer reviver? Vai querer reviver. Então, você, agora, com essa força, com essa parceria que você tem com Deus, você vai lutar contra isso. Você não vai mais querer ser aquela pessoa. Aquela pessoa você já deixou para trás. Você vai olhar e dizer assim, não, se fosse a velha criatura, iria fazer isso. Iria revidar naquela briga, naquela palavra, mas eu sou uma nova pessoa, eu não vou fazer mais isso. É o autocontrole. Sim, porque quando você decide sepultar a velha criatura, você passa a conseguir ter ouvidos para ouvir o que Deus quer que você faça. Porque a velha criatura já foi sepultada, né? Então, assim, você já não vai andar mais sozinho. Deus, ele vai te dar a direção. É como a gente fala, é como é falado naquele versículo que no mundo tereis aflições. O que é as aflições? É as dificuldades, é um problema que vai surgir, porque não vai ser uma maravilha, né? Quando vocês pensam, batizei tudo novo, aí vai ser tudo perfeito. Não, vai ter dias que vai ser difíceis, dias maus, mas quando você tem ele com você, é como a gente falou, você não vai andar mais sozinho. Você vai ter alguém, poxa, Deus vai estar do seu lado para te guiar, né? Para te orientar a você seguir no caminho certo, para você não errar, para você não cair. Então, é diferente. Quando é o batismo verdadeiro, que é com arrependimento verdadeiro, então, assim, você nunca mais vai passar a andar sozinho, né? Então vamos para a próxima parte aqui. Continuando aqui, ó. Quem se batiza nas águas achando que o batismo vai remover os seus maus hábitos, como em um passe de mágica, está completamente enganado. O batismo não tem o objetivo de converter a pessoa de seu mau comportamento, mas sim de sepultar a velha natureza, aquilo que a gente já falou, não é mágica. Quem se batiza deve primeiramente ter se arrependido e se convertido, pois o batismo é um ato espiritual de sepultamento da própria vontade da carne. Ninguém deve se batizar nas águas sem que tenha decidido abandonar o pecado definitivamente. O batismo só deve ocorrer após o arrependimento sincero, após a determinação de não voltar à prática das coisas erradas. Lembre-se, o Espírito Santo conhece a intenção de cada coração. É por isso que há pessoas que se batizam várias vezes, mas a vida não muda, pois se comportam como se nunca tivessem passado pelas águas, ao passo que outras se batizam uma única vez e logo passam a viver em novidade de vida. E essa questão também é muita gente querendo brincar com Deus, né? Não, eu vou lá, agora é sério, eu vou lá e me batizo. Não, agora é sério, eu vou mudar, vou lá e me batizo. Então chega uma hora, se essa pessoa realmente não se converter, ela vai deturpar tudo o significado do batismo. Que eu já ouvi pessoas dizendo assim, fulano, não tem mais jeito não, já se batizou tantas vezes na igreja e aí tá continuando aí do mesmo jeito. Então, para quem viu aquela pessoa que se batizou várias vezes, diz assim, batismo nas águas não funciona não. É essa determinação, então, que você tem que ter de não voltar às práticas velhas, né? Então, assim, você tem que determinar, eu não vou mais voltar. Esse é o batismo nas águas. Como falou aqui, muitos se batizam por se batizar, mas faz tudo de novo. Porque, na verdade, dentro delas não houve aquele sincero arrependimento e o desejo de mudar de fato. Então, assim, você tem que ter essa decisão. Não, eu vou me batizar e eu não vou voltar mais ao que eu fazia antes. Não vou mais cometer o que eu cometia antes. Não vou mais ter aquelas atitudes que eu tinha antes. Você tem que ter essa determinação. Isso depende de você. É como a gente também falou, é uma escolha. A gente sempre vai falar isso. Você tem que escolher isso. Poxa, se eu escolho realmente seguir esse caminho, então eu tenho que abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Então, é uma determinação. Você tem que abandonar as coisas que você fazia de errado e não fazer mais. Não fazer mais. Isso é arrependimento. É você não fazer mais. E dali em diante você vai permanecer firme em busca do Espírito Santo.
Mas para isso você tem que ter primeiro esse batismo nas águas verdadeiro, né? Que é de abandonar a velha criatura para você se tornar uma nova criatura. E fala bem aqui, ó. Só o batismo nas águas é capaz de neutralizar definitivamente as paixões da carne, tornando possível a vida em espírito, capacitando os convertidos para o exercício pleno da fé. Eu fui batizado algumas vezes, mas apenas um batismo teve validade. Isso aqui é o bispo falando. Então, assim, fala aqui, o batismo nas águas neutraliza. Não diz que o batismo nas águas elimina definitivamente as paixões da carne. Ele neutraliza, que é, você tem força para você combater. Você tem ouvidos para ouvir o que Deus tem para falar para você. Então, ele continua ali, porque nós somos feitos de carne, mas ele está ali neutralizado. Ele não tem força com você. Ele não tem força para te atingir, ele não tem força para te dominar, como ele fazia antes. Então, mas se você não der ouvidos à vontade de Deus, se você não passar a partir dali, viver nesses caminhos que Deus está te mostrando, esse desejo aí, essa paixão da carne, ela volta, que é o que acontece com muitas pessoas. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, aqui, ó, o que capacita os convertidos a terem uma nova vida, como preservar Aliás, o que capacita os convertidos a terem uma nova vida? Como preservar a fé enquanto estivermos nesse mundo? Apenas o batismo nas águas tem o poder de manter sepultada a velha natureza corrupta, impedindo assim a manifestação das pessoas, possibilitando ao cristão ter uma vida em espírito. Por essa razão, o batismo nas águas é um marco divisor na vida de todo cristão. Então, para você nascer de Deus, você tem que morrer. E para você morrer, você tem que ter esse arrependimento sincero e decidir se batizar nas águas. É isso mesmo. Então, por hoje é só. Por hoje é só. Né? Na próxima semana daremos a continuidade. Ainda temos mais assuntos para falar sobre batismo nas águas. Então, você aí que já ouviu hoje, não perca a semana que vem também. Tchau, tchau. Tchau.